Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Graças a Deus aqui estamos com mais uma lição da nossa escola bíblica dominical do terceiro trimestre desse ano de 2023. Estamos aí estudando para a classe de jovens e adultos o livro de Josué. Esta é a proposta de estudo nossa. Então, nós temos agora a lição de número 9, Deus peleja pelo seu povo. Pela graça de Deus, já chegamos aí à lição 9 desse trimestre. Tempo passando bem rápido e nós precisamos aí remir o tempo, né? Aproveitá-lo ao máximo possível. Para esta lição, nós temos aí a proposta de leitura que está no capítulo de número 10 do livro de Josué, e nós vamos fazer a leitura com vocês desse verso 1 até o verso de número 8. Vou colocar na tela aí para vocês, acompanhem a leitura. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, eis que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. E firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o de Hebron, de Jarmute, de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Aqui está a estratégia dos inimigos do povo de Deus. Gibeão havia realmente feito uma aliança com o Deus de Israel, consequentemente com Israel, e isso chama a atenção então dos povos, dos outros exércitos, dos outros reis ali da região de Canaã, e vão pelejar. E esta aliança que eles fizeram com Josué implicava não somente a Josué destruí-los ou matá-los, tanto que poupou a vida deles, mas também Josué teria que defendê-los, ou seja, não poderia que outro exército sitiasse, saqueasse e matasse os gibeonitas. É isso que nós vamos ver nesta lição de hoje.
No nosso texto áureo está escrito, em Josué capítulo 10, verso 12, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Para essa lição, nós temos aí também um sumário com uma introdução. Vamos também ter 3 tópicos para o nosso desenvolvimento, sendo o primeiro a preocupação dos inimigos de Deus, baseado no verso 1 até o verso 5. Depois, o valor da aliança com Deus, do verso 6 ao 15, e as grandes conquistas de Josué, do verso 16 até o verso 17, e então teremos a nossa conclusão. Seguindo na nossa lição, para a introdução, nessa lição vamos aprender que fazer aliança com Deus é declarar guerra contra aqueles de quem um dia já fomos amigos, isto porque tal aliança para eles significa traição ao seu próprio povo e ameaça ao seu reino. Mas veremos que, por mais que os inimigos busquem força contra o povo de Deus, ele sempre está presente, manifestando o seu poder para livrar o seu povo e conceder-lhe vitória. Nessa introdução, então, já podemos observar a guerra que se trava quando existe aí uma aliança de alguém para com Deus. Num exemplo aqui para nós, estamos estudando um livro de Josué, um livro histórico que Deus deixou aqui na Bíblia Sagrada para a nossa meditação. No entanto, nós sempre devemos visualizar a guerra espiritual. Aqui era política, física, mas hoje nós estamos numa peleja também da igreja contra o inferno. A figura é esta, tá? E as pessoas que vão sendo conquistadas, naquela ocasião se conquistava então espaço físico, geográfico, político para ir agregando a nação. Agora a igreja não está pelejando por espaço físico, nós estamos pelejando para resgatar as almas das garras do diabo, tirar as almas do inferno, onde elas estão escravizadas. Esta é a peleja. Naquela ocasião também nós tínhamos uma peleja contra carne e sangue. E aqui não, nós temos uma peleja que não é contra a carne e contra o sangue. Nós vamos falar um pouquinho mais disso aí à frente. Mas só para a gente já começar então a visualizar. E nós, quando saímos do mundo lá, nós estávamos em que situação? Andando conforme os filhos da ira, pois éramos também, andando segundo o desejo do coração, fazendo a vontade da carne. Então nós estávamos no mesmo curso que o mundo, estávamos juntos, nós tínhamos uma aliança com o mundo. Então, lógico, éramos amigos, parceiros aí, então não havia problema nenhum. A partir do momento que fomos alcançados pela graça de Deus, alcançados pelo favor de Deus, e o Senhor nos tira daquele lugar e nos traz para a sua maravilhosa luz, fazemos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, para a salvação, para uma vida separada para Deus. Bem, aí nós passamos a andar na contramão daquele mundo. Antes estávamos no mesmo curso e agora nós estamos andando na contramão. Lógico, há um despertamento aí da atenção do inimigo em querer pelejar contra a gente. Então isto aqui é o cenário em Josué de uma guerra política, mas que é uma figura do mundo espiritual. E o que nós estamos vivendo aqui hoje não é figura, não. É a realidade da peleja, da guerra. E nós estamos. E nós que somos professores da escola bíblica dominical, nós vamos aproveitar a oportunidade
para despertar em nossos alunos que nós estamos em uma guerra. Nós não estamos vivendo um tempo de paz, de tranquilidade, de forma alguma. Embora alguns momentos nós temos paz, mas essa paz é em Deus, é a segurança em Deus. Todavia, nós estamos numa constante batalha e numa constante guerra aí, pregando o evangelho, cumprindo a missão. A missão desses homens, na ocasião aqui do livro de Josué, era tomar posse da promessa feita de Deus, feita a Abrão, a Isaac, a Jacó, que era conquistar aquela terra como suas. Agora, eles estavam pelejando. Essa era a missão deles. E a nossa hoje? A nossa é pregar o evangelho a toda criatura para que elas creiam e, ao crer, sejam batizadas e assim sejam salvas. E nós formemos aí um grande exército junto com o Senhor Jesus Cristo, batalhando contra o inferno. Então, esta é a nossa missão. E como eles tinham resistência naquela ocasião, nós temos também nos dias de hoje. Mas como o Senhor, aqui na lição, nós vamos aprender como o Senhor era com eles na peleja, na guerra, livrava, operava milagres. Hoje não é diferente. O Senhor está conosco, é uma promessa do Senhor Jesus Cristo de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é uma introdução para a nossa lição. Seguindo então para o nosso primeiro tópico, a preocupação dos inimigos de Deus. Aí vamos ler o nosso primeiro parágrafo, que diz o seguinte: os gibeonitas era um dos povos que habitavam em Canaã, portanto, estavam sujeitos ao mesmo destino que os seus conterrâneos ao enfrentar o exército de Israel. Porém, conseguiram um acordo de paz e, descobertos, aceitaram a condição imposta por Josué e passaram a servir ao Deus de Israel. Os demais reinos cananeus, liderados por Adonisedeque, rei de Jerusalém, decidiram atacar os gibeonitas por entenderem que seu acordo de paz foi uma traição contra os povos que lhe eram vizinhos. Muito bem. Esse acordo de paz que trouxe salvação para os gibeonitas, que nós estudamos na lição passada, uma terra que estava debaixo do juízo de Deus, porém, nós temos ali, no meio de Canaã, uma cidade grande, conforme nós já lemos no texto bíblico, uma cidade que tinha a sua importância ali na região de Canaã, né? Uma cidade de grandes reis, conforme lido. Então ela estava ali e também estava destinada ao juízo. Todavia eles agora, pelo acordo de paz, eles alcançaram aí o benefício de servirem ao Deus de Israel. Então, para não serem destruídos juntamente com os demais povos, eles fazem uma aliança. Isso pareceu muito mal aos olhos dos inimigos, até porque não tão pela traição que ali eles demonstraram, mas mais ainda pela preocupação de que o exército dos gibeonitas iriam fortalecer o exército de Israel. Esse era o ponto de vista ali, principalmente de Adonisedeque, o rei de Jerusalém. E ele então resolve pelejar. Vamos dar um jeito de enfraquecer esta aliança, enfraquecer aí esse pacto aí, porque está tomando uma dimensão muito grande, né? Lógico, Israel, eles não precisavam aí da aliança de nenhum dos povos daquela terra para vencer. Eles iriam vencer porque a confiança deles estava no Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que estava com o povo e que os gibeonitas temeram o Deus de Israel. Agora, do ponto de vista dos homens daquela terra,
era um ponto a mais para Josué e um fortalecimento aí do seu exército. Assim, eles vão se revoltar contra os gibeonitas. No nosso segundo parágrafo, então, nós lemos mais ainda, sendo informado da conquista de Jericó e de Ai por Josué, o rei de Jerusalém se preocupa ainda mais com essa aliança, visto que Gibeão não era uma cidade qualquer, e sim uma importante cidade, tendo inclusive seu próprio rei, conforme nós lemos aqui no verso de número 2. Desta forma, uma aliança da parte deles com Josué era uma ameaça para as demais cidades cananeias, e por isso resolve formar uma colisão de 5 cidades reais para destruir Gibeão. Isto é, Adonisedeque convoca os reis de Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon para se unirem ou unirem os seus exércitos na esperança de conquistar e ferir os gibeonitas. No próximo parágrafo, percebe-se claramente nessa passagem bíblica que a partir do momento em que fazemos aliança com Deus, passamos a chamar a atenção do inimigo, no meio do qual até então vivíamos, e atraímos aí o seu ataque contra nós. Afinal, como dito acima, isso é uma ameaça para o reino inimigo. No caso, em apreço à batalha física, todavia, o Senhor quer ensinar hoje a respeito das batalhas espirituais, que não somente são contra a carne e sangue, e sim contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Como nós vamos ler agora em Efésios capítulo 6, versículo 10, eu quero até abrir com vocês aqui, vou marcar aqui o livro de Josué e vou fazer a leitura com vocês desse texto da carta de Paulo aos Efésios, que é o capítulo 6, e o versículo de número 10, é bem conhecido de cada um de nós, graças a Deus por isto, e diz o texto: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, os 2 versículos aí, e o 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Um texto muito profundo, que trata aqui então dessa batalha, dessa guerra, que repetimos aqui, não é contra a carne e contra o sangue. Então, embora ela se materialize, evidentemente, o diabo aí tem os seus instrumentos, tem os seus meios, né? E ele realmente vai fazer com que essa peleja ela apareça no mundo físico. E daí, de repente, a gente fica gastando tempo, energia, focando demais em pessoas, em coisas, e nós nos esquecemos daquele que na realidade está por detrás de tudo isto, que conforme Paulo escreve aqui, são principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade. Então é um grande exército, não é qualquer. Eu sempre na classe eu falo para os irmãos, os alunos que aí frequentam o EBD, eu falo o seguinte: um exército daqueles que ali estavam em Canaã, por exemplo, o exército aí de Adonisedeque, rei de Jerusalém, um exército deles já era o bastante para combater contra
o exército de Josué, se nós fôssemos pensar no ponto de vista humano. Israel não seria páreo para um exército ali da terra de Canaã, porque eram homens guerreiros, eram homens treinados para a guerra. No entanto, Israel não é um povo guerreiro, até então até nômade, estava peregrinando no deserto. É agora que eles vão conquistar a terra que é deles e vão se estabilizar. Mas até então é um povo nômade, então não tem treinamento de guerra. Dessa forma, um exército apenas seria o bastante. Pensando, trazendo para o dia de hoje, do contexto agora da carta de Paulo aos Efésios, se pensar também na força que tem o diabo, o inferno, como está escrito aqui, olha, principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Se nós pensarmos aqui em apenas um deste contra nós, já começa que nós somos humanos. E nós iríamos combater contra um ser que é espiritual. Aí nós já perderíamos. Nós já não teríamos muita chance nesta peleja, nesta guerra, se fôssemos pelejar aqui tão somente uma pessoa contra um espírito imundo, né? Hostes. Não, nós não teríamos chance nenhuma. Agora, quando nós colocamos isso no ponto de vista espiritual e sabendo que quem está conosco é Cristo Jesus e que Ele é vencedor, Ele saiu para vencer, não perde peleja, não perde guerra. Então nós podemos dizer que maior é aquele que está conosco do que o que está com eles. Dessa forma, a guerra que se levanta contra nós não vem um demôniozinho, não vem um espíritozinho contra nós ou contra a igreja. Quando nós falamos igreja, por exemplo, com 10 irmãos, ou que seja 5 irmãos. O que seriam 5 irmãos para pelejar contra o inferno? Só que 5 irmãos de uma vida consagrada, de uma vida de obediência a Deus, em que o Senhor Deus, através de Cristo Jesus, vai se manifestar no meio desses 5, desses 10 ou 15, pronto, o inferno já teme. E daí tem que enviar o seu exército, como esse aqui que Paulo disse: potestade, principados, hostes espirituais, e a guerra é grande, é peleja mesmo, é travada. E dessa forma, então, a recomendação de Paulo é o quê? É sempre fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder, e se revestir de toda a armadura de Deus. Não é só de parte, não, é de toda ela que você vai se revestir para você pelejar, porque o mundo espiritual está se unindo para pelejar contra nós, principalmente quando ele percebe que a igreja ela está avançando e ela está aí resgatando almas, pessoas estão se convertendo, pessoas estão sendo batizadas. Bem, essa peleja aí, ela vai ser travada. Ela não vai ficar fácil, não. Então, nós temos que estar atento para estarmos aí revestidos da armadura de Deus e estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, muito mais é a estratégia dele, muito mais a esperteza dele, a astúcia dele, do que força, do que poder, que ele não tem como ele enfrentar aquele que está conosco. No entanto, aí devemos tomar cuidado com as suas astúcias, com a sua esperteza, com as suas ciladas, para que nós não sejamos atraídos para fora da presença de Deus e aí nos tornarmos vulneráveis aos seus ataques. Seguindo então para o nosso segundo tópico, nós temos o valor da aliança com Deus, baseado aí no verso 6 até o versículo de número 15, que nós vamos fazer a leitura com vocês. Então vamos voltar para Josué. O Davi vai colocar para vocês aí na tela e eu vou ler com vocês então. É o capítulo de número 10,
o versículo 6 até o versículo 15. Leio. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as suas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Eron e os feriu até a Zeca e Maquetá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, na descida de Bet-Eron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Aqui nós temos então a leitura deste texto. Nós observamos aqui o tópico é o valor da aliança, a importância dessa aliança com Deus. Quero destacar que uma aliança com o Senhor é ter ajuda, é ter proteção, é ter aí, contar com a guarda do Senhor nosso Deus. Isso que é importante, fazer aliança com o Senhor. E os gibeonitas, eles fizeram uma aliança. Eu não falei na aula passada isso, mas aproveito para falar agora. E se caso você já tenha falado aí na tua classe, tudo bem. Se não, aproveite para falar na próxima lição a respeito dessa aliança que os gibeonitas fizeram com Josué. Josué é a figura de Cristo Jesus. Então, quando os gibeonitas fazem uma aliança com Josué, e aquela aliança, aquele concerto que foi feito aqui na terra foi ligado no céu. Muito bem. Hoje, a nossa aliança com Deus, ela precisa passar por Cristo Jesus. Não há como fazer uma aliança com Deus sem que seja por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aquele que tem aliança com Cristo está garantido, está ele protegido, porque o Senhor vai pelejar por ele, o Senhor vai vir. Então, aqui os gibeonitas agora, com a aliança que fizeram com Josué, pedem socorro a Josué, pois agora estão sitiados. 5 reis agora estão a ponto de entrar na cidade deles lá e matá-los. E pediu socorro, Josué foi atender. Foi lá com seu exército e faz uma oração Josué faz uma oração diante de todos os israelitas, determinando que o sol se detivesse em Gibeão e a lua no vale de Ajalon. Ou seja, ali no vale, ali na região de Gibeão, precisava ficar claro para que o exército pudesse pelejar. E o Senhor responde à oração. É interessante que no texto bíblico
ficou mantido que o Sol parou. Hoje nós temos conhecimento que, na realidade, o Sol ele não tem um movimento em torno da Terra, mas o contrário, né? É a Terra que gira. E como Deus ele entendeu a oração de Josué. Então o Senhor não estava preocupado se Josué tinha conhecimento técnico do céu, do funcionamento do universo. Deus não estava. A oração, a intenção de Josué, que estava no seu coração, da sua necessidade naquele momento, Deus entendeu e Deus operou. O dia foi prolongado. O sol, então, como está aqui no texto bíblico, o sol parou. Muito bem. E aí, então, a peleja se estendeu e Josué pôde, então, guerrear e aí vencer aí os inimigos dos gibeonitas. Inimigos dos gibeonitas, inimigos de Israel. Por quê? Porque eles haviam feito um pacto, uma aliança. Preste bem atenção na aplicação da lição neste momento aqui. Temos uma aliança com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Inimigo nosso agora, inimigo de Deus. Muito bem. Inimigo nosso, aquele que peleja contra nós, vai pelejar contra Deus, vai pelejar contra o Senhor Jesus, desde que nós nos mantenhamos aí firmes na aliança que fizemos. Preste bem atenção. Tem que se manter firme na aliança e no concerto que foi feito, que foi realizado. Lendo o nosso material de classe, então, enquanto o povo cananeu se une para pelejar contra aqueles que agora são seus inimigos, os gibeonitas buscam socorro com Josué, de quem agora são aliados. Surge assim mais uma ocasião para um embate dentro do território de Canaã, pois os atuais moradores não querem perder seu território, e, em contrapartida, o exército de Deus está ali para tomar posse da sua promessa. Dessa forma, as pelejas seriam inevitáveis. Eu falei na aula passada, aqui com os irmãos em Putim, e a respeito do seguinte: às vezes pode alguém pensar assim, mas o nosso Deus ele é injusto. Está chegando lá na terra e está tirando um povo da terra para colocar o seu povo. Não, aquele povo não tinha terra. Quando Deus prometeu aquela região, aquele espaço, e Deus fez promessa para Abrão, ainda Abrão, não existia nenhum povo ali, eram todos nômades, inclusive Abrão. Então Deus disse para ele: essa terra é tua e da tua descendência. E Deus reforçou essa promessa para Isaac e Jacó. Ficou reforçada a promessa. Então, intruso na terra são os cananeus. Deus só está agora tirando os intrusos e colocando o seu povo. Fica aqui como observação. Próximo parágrafo, Josué atende ao apelo de Gibeão e sobe para pelejar contra os 5 reis amorreus. Contudo, não vai sozinho. Ele conta mais uma vez com uma palavra encorajadora da parte de Deus. Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. De fato, os 5 reis amorreus teriam de enfrentar não apenas os gibeonitas, acudidos pelo exército de Israel, mas também o próprio Deus Todo-Poderoso. E esse se mostrou o adversário mais terrível dos cananeus, pois o texto explica que foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Além da resposta de Deus à oração de Josué, prolongando aquele dia até que Israel vencesse todos os seus inimigos, não houve dia semelhante àquele, nem antes nem depois, ouvindo Deus a oração de um homem. O que vale isso? O conserto, a fidelidade ao mandamento, a observação dos preceitos do Senhor. E aí Deuteronômio 27:1, verso 7, Levítico também aponta isso para nós, da importância de nós estarmos atentos aos mandamentos, às leis, aos preceitos de Deus para as nossas vidas.
Aqui, nesse parágrafo que eu li com vocês, nós observamos como que o nosso Deus ele operou. Primeiro, um grande milagre, ou uma operação de maravilhas, fazendo com que o dia fosse prolongado, para que Israel pudesse pelejar. Contudo, Deus também ainda derrama, né, do céu saraiva sobre aqueles homens que estavam fugindo. E quem mais venceu o inimigo? Foi Deus. Agora, preste atenção, de tanto o milagre que Deus fez, prolongando o dia, quanto também derramando saraiva, né, lançando, caindo do céu, saraiva sobre o inimigo. Em nenhum momento Deus deixou de fora o exército de Josué, que eles não tinham necessidade de pelejar, não, tiveram que entrar na guerra. Tanto é que também eles vão ter que matar os seus inimigos, aqueles que sobreviveram. Então existe a parte de Deus? E sim, existe. E a parte do homem, aonde que está? Agora, só porque Deus ele vai me dar vitória, Deus vai fazer isso, Deus me falou que vai fazer aquilo, e eu vou ficar de braços cruzados, o que eu vou alcançar? Nada. Eu tenho alertado os irmãos da congregação e os alunos também, aproveitando lições como esta, para o seguinte: Deus fez uma promessa que vai fazer de um determinado irmão um pregador. E a forma como Deus falou foi muito forte, né? E a pessoa até se anima e até renovada no espírito ali, pela promessa de Deus. E depois ele não quer saber de oração, aí depois ele não quer saber de meditação, ele não vai estudar Bíblia, ele não vai fazer uma escola teológica, ele não participa de EBD. Ora, como que vai se cumprir essa promessa? Falha em Deus? Não, absolutamente. Falha no homem, que embora tenha recebido uma promessa de Deus, fica de braços cruzados. Não, tem que entrar na guerra, tem que pelejar. Então aqui nós temos visto isso. Deus ele não está deixando o povo sozinho, mas quer que o povo esteja em atividade. O povo precisa guerrear, precisa enfrentar o inimigo, não pode ficar com medo. Porque se o povo fica com medo do inimigo e recua, aí Deus recua com o povo. Então há uma necessidade de entrar. E Josué tem uma palavra da parte de Deus aqui, dita a ele: nenhum deles parará diante de ti, portanto você não precisa temer. E aí então, com essa palavra de Deus, Josué toma o seu exército e avança, vai para cima. Você tem recebido uma palavra de Deus a respeito da família, dos negócios, vida profissional, ministério? Recebeu? Parta para cima. Então é hora de avançar, de trabalhar mais. É hora de arregaçar a manga, aí, como diz o ditado popular, e partir para cima. Mais oração, mais leitura da Bíblia, busca escola bíblica, teológica, né? Aos sábados aí, na nossa igreja, ou então a EBD nas igrejas, nas nossas congregações, na tua congregação. Ah, não tem na tua congregação? Você mora por aqui, por perto? Vem para o Putim, vem aprender a palavra de Deus. Então, parta para cima, vá se preparar e vá dar condições então para ti mesmo, para que a promessa de Deus se cumpra. E daí, quando Deus observa que nós estamos nessa condição, o que Deus vai fazer? Fazer nós percebermos que tudo que é realizado, a minha parcela foi quanto? Foi 1%, 2%. E o resto foi Deus. Mas porque Ele viu que nós estávamos envolvidos na obra. Agora, se não estiver, aí não. Deus não vai conceder nada que nós não venhamos nos esforçar para buscar. Embora tenhamos pouca força, mas Ele quer que nós partamos para a guerra aí. O terceiro tópico da nossa lição, baseado agora no verso 16 até o versículo de número 17, e esse texto agora, verso 16, verso 17, eu vou ler os dois versículos aqui, embora estou percebendo que está errado aqui esse número, né? Você pode retificar aí. Eu acredito que seja até o verso 27. Então vamos retificar isso aqui, ó. Os dois versículos aí. Então, as grandes conquistas de Josué
é baseado no versículo 16 até o versículo 27. E aí eu vou deixar para você fazer essa leitura na classe. E eu vou partir para a leitura do material de classe juntamente aí com vocês. Após a manifestação do poder de Deus na peleja, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna. Todos os exércitos inimigos fugiram para se esconder em suas cidades fortificadas. É certo que, sem a presença de Deus, o exército de Josué, ainda que unido com o de Gibeão, não seria páreo para derrotar os inimigos. Mas com Deus a vitória, então, ela é garantida. Tá bom? Quando os reis perceberam que a coisa estava ficando estreita, então eles fogem. O rei fugiu. Olha, presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você também. Me ocorre isso agora. Nas pelejas, antigamente, se buscava muito o rei. Porque se o exército inimigo conseguisse ferir o rei, todo o exército depois, ele se entregaria. Ele se entregaria. Mas isso me ocorre agora, preste atenção nisso, anote. Tá bom? Anote. Será que vai ter algum inimigo que vai buscar o nosso rei e vai derrotar o nosso rei ao ponto de nós debandarmos? Quem é que vai pelejar contra o rei dos reis? Senhor dos senhores. Pode dizer para o inimigo que venha. Que venha o inimigo para tentar tomar, né, a coroa, derrubar a coroa do nosso rei. Qual que vai ser? Hein? Qual que vai ser o diabo aí que vai conseguir isso? Qual o exército terreno que vai conseguir isso aqui? Então, meu irmão, preste atenção na lição. Você, professor, anote isso, leve para a classe, se você achar por bem levar para a classe e falar para os irmãos. Nós estamos estudando um livro extraordinário, é encorajador, é renovador, renovador de força, de fé, de confiança no Deus que nós temos. Então nós temos um rei que está na guerra, está na peleja. Não tem inimigo que vai derrotá-lo. Então nós não vamos fugir. Então nós não vamos correr. Nós não vamos nos entregar de forma alguma. Então nessa peleja aqui, quando os exércitos que estavam unidos viram que os próprios reis fugiram, se esconderam numa caverna, eles colocaram a correr. E daí foram alcançados pelo poder de Deus e também pelo exército de Josué. No segundo parágrafo, Josué aproveita a oportunidade para fortalecer ainda mais o seu exército, dizendo que os inimigos deveriam ser perseguidos e alcançados, uma vez que Deus já os havia entregado nas mãos do exército de Israel. Quanto aos 5 reis, Josué mandou que os capitães do exército pusessem os pés sobre os seus pescoços deles, né, sobre os pescoços deles, e disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos, animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os inimigos contra os quais pelejardes. O inimigo estava debaixo dos pés agora de Josué e dos capitães ali do exército de Israel, para demonstrar como que Deus faria com os seus inimigos. Seguindo aqui a nossa leitura, animados e fortalecidos por essa vitória, os israelitas, sob a liderança de Josué, avançam na conquista da terra prometida e vencem. Então aí mais 7 reis cananeus tomando suas cidades, sempre contando com a ajuda de Deus. E também o Senhor a deu na mão de Israel. Assim o povo de Deus vai se fortalecendo a cada vez mais e o inimigo perdendo a sua força. Esta é a visão da guerra dentro de Canaã, conforme o exército de Israel conquista, ele se fortalece. E o importante, hein, vai se fortalecendo, não é com o acréscimo dos inimigos que são vencidos, não. É o mesmo povo. É o mesmo povo, fora esses que vão se convertendo como gibeonitas, mas é um número ínfimo, né? Agora, o povo de Deus, ele é o mesmo número, mas a presença de Deus é que faz a diferença. Quer vencer? Quer triunfar? Quer ter vitória?
Então chame Deus. Chame Deus para a peleja, para a guerra, para o negócio, para a causa. Traga Deus. E como você vai fazer isso? Ora, se consagrando, se separando para Deus e meditação nos mandamentos, na palavra, cumprindo com a palavra de Deus, cumprindo com as leis de Deus. O que o Senhor tem pedido para nós, vamos fazer, vamos obedecer, vamos ser pessoas obedientes ao Senhor e isso vai trazer resultados para nós vitoriosos. Chegamos assim à nossa conclusão. Todas as conquistas do povo de Deus dependem totalmente da manifestação do seu grande poder. Nenhum inimigo, por mais forte que seja, ou por mais aliança que busque, jamais prevalecerá contra Deus. E aqueles que lutarem ao seu lado, não vai ter vitória contra o Senhor, né? Quem está do lado do Senhor vai também prevalecer, assim como Deus prevalece. Por isso devemos sempre nos lembrar que as armas da nossa guerra não são carnais, mas espirituais. Com Cristo somos mais do que vencedores. Lembrar de uma palavra de Paulo aos Coríntios, que diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas sim poderosas em Cristo para a destruição das fortalezas. É isso. Vamos buscar as armas espirituais, as armas de Deus. Lição de número 9. Deus peleja pelo seu povo. Passamos aí pelo sumário da lição, com uma introdução. Primeiro tópico, a preocupação dos inimigos de Deus. Segundo, o valor das alianças, ou valor da aliança com Deus. Terceiro, as grandes conquistas de Josué. E lemos também a nossa conclusão. Nosso texto áureo de Josué capítulo 10, verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Está aqui a nossa lição dada. Deus continue abençoando a todos, meus amados irmãos, e até a próxima lição, querendo Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins
lucrativos, coopere conosco, nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.